Olá a todos, retornando então à gravação dos nossos pequenos vídeos para suporte aos alunos do UniCesumar, em especial do curso de Direito, e aos demais que acessarem o YouTube, né, e quiserem eventualmente ouvir um pouco sobre os temas tratados no nosso curso de Ciência Política. O assunto de hoje é até a chamada teoria contratualista. Primeiro, nós temos que entender que ela é fruto, na verdade, de um momento histórico e, ao mesmo tempo, também de um movimento histórico. O que nós temos? Durante a medievalidade, o que prevaleceu foi o que ficou conhecido como pensamento teológico político, ou seja, o pensamento político praticamente vinculado às questões de ordem teológica. Tanto é que, em vários momentos, é muito difícil mesmo você separar teologia de política. Até porque a teologia ela é, nesse momento histórico, quase que essencialmente política. Então, começando o declínio da medievalidade, já desse pensamento medieval cristão, de predominância católica, uma vez que estamos aí em anos anteriores a 1500, onde você tem a predominância da teologia sobre a política, mas começa um movimento, uma tentativa de separar este pensamento, separar a teologia da política, é quando então surge um problema. Qual é o problema? O problema inicial é o seguinte: como é que nós vamos desvincular o poder da religião? É preciso então buscar uma teoria que justifique a separação entre política e religião. Bom, durante mais aproximadamente 1000 anos, talvez um pouquinho mais, né, o que prevaleceu é que a figura do rei estava vinculado a alguém que está a serviço de Deus, amparado pelo poder dado pela Igreja Católica, através do medo, da fé, de outros instrumentos, na maioria das vezes muito mais através do poder do discurso, do que propriamente da efetividade do discurso. O que nós temos então? Esse pensamento onde política e religião estão juntos. É preciso então separar esse poder. Mas como fazer isso? O espaço encontrado por essas pessoas, por esses pensadores, é justamente criar uma teoria que justificasse a existência do poder a partir da ideia de contrato. Mas por que a ideia de contrato? Porque eu aproximo, na verdade, o poder de uma construção de ordem política. O contrato ele tem o seu surgimento de longa data, mas já no Império Romano, através do direito romano, é que ele ganha as nuances muito próximas daquilo que nós conhecemos hoje. Ou seja, nós temos que entender que nesse momento, então, procura-se criar uma teoria para fundar o poder a partir da ideia de contrato. Isso é muito complicado, e no momento é bastante complexo, não é fácil, mas de qualquer maneira, estes teóricos vão buscar lá no direito um fundamento teórico, jurídico, para construir a ideia política de poder. Lógico, essa ideia política depois também precisa do direito para referendar, refundar e manter a questão do poder. Bom, diante de tudo isso, então, o que nós temos? Nós temos que essa característica é uma característica de ordem jurídica. O contrato se funda a partir de uma questão de ordem jurídica. Bom, sendo assim, então, busca-se que o poder será construído a partir de um elemento jurídico, de um instrumento jurídico chamado de contrato. Se no direito se existe o contrato, é porque necessariamente nós temos duas partes envolvidas, o contratante e o contratado. E parte do pressuposto também que essas partes envolvidas, inicialmente duas pessoas, um grupo de pessoas, mas de qualquer maneira nós temos os dois lados dessa relação jurídica, parte do pressuposto que as pessoas o fazem através dos seus consentimentos. Do consentimento de quem quer governar, e se sujeitar às questões dos riscos que o poder oferece a quem governa, e do outro lado de quem precisa ser governado e também se sujeita aos riscos de quem será governado. Então a ideia é esta, é buscar na verdade um amparo jurídico para uma desvinculação com aquela predominância do pensamento político que vinculava o rei à figura de Deus, principalmente enquanto submisso à figura propriamente dita do Papa. Bom,
nós vamos ver agora então alguns slides para fortalecer esses conhecimentos, né, alguns referenciais muito interessantes que podem muito bem sintetizar o que nós vamos tratar. Bom, conforme vocês estão vendo aí, essa teoria ela não se trata de uma corrente específica e restrita de pensamento, mas apenas um fundamento para o desenvolvimento de uma teoria, ou seja, busca-se construir essa teoria para desvincular a questão do poder vinculado a Deus, né? O ponto nuclear dessa teoria é o aspecto jurídico, e a forma contrária então seria o contrato. Vamos lá no direito buscar esse apoio, e o instrumento no direito que nos serve para isso é a própria ideia de contrato. Contratar implica, na verdade, em vincular direitos. O objetivo desse contrato é a segurança ou a propriedade, ou a segurança e a propriedade, onde você acrescenta aí a questão da liberdade, principalmente nas teorias de Locke. E a finalidade deste contrato é, então, necessariamente a vida em sociedade. Bom, nesse slide aí nos apresenta então um resumo sintético, onde o contratante é o homem. E os clássicos dessa teoria, que nos interessa pelo menos de imediato, é a figura de Hobbes, Locke e Rousseau. Lógico que essa teoria contratualista vai até Kant e chega até a modernidade, por exemplo, o mundo contemporâneo, com as teorias de John Rawls, né? Mas de qualquer maneira, o ponto referencial nosso e para os nossos estudos será Hobbes, Locke e Rousseau. Agora, por que precisou de tal artifício? Foi uma maneira encontrada por esses pensadores para desvincular a ideia de poder da ideia de Deus, de religião, de questões de ordem metafísica, sem, contudo, dizer que Deus não é importante, ou Deus não deve existir, ou tanto faz ou não a existência de Deus. A ideia fundamental não é esta, até porque em várias dessas teorias contratualistas, como por exemplo a de Locke, John Locke, a influência de Deus é muito importante nessa construção da vida em sociedade, né? O problema foi onde buscar, então, outro referencial para a legitimidade do poder, que foi justamente no direito. Bom, uma vez expostos esses slides que sintetizam aí os principais aspectos dessa teoria, nós vamos verificar, então, que é uma teoria muito importante, porque a partir desse momento começa a se desenvolver o que vai ficar conhecido depois como a laicização do Estado, ou seja, do Estado laico. Do Estado que tem para si um campo da política muito próprio, um campo da política que é voltado às questões das ações dos homens. Não se cogita suprimir a existência de Deus, mas deixa a questão relativa à religião uma questão de âmbito individual, pertencente ao pequeno grupo da sociedade. De qualquer maneira, o Estado passa então a governar a todos, a fazer as leis, a organizar a sociedade a partir dessa visão laica, ou seja, a religião existe, mas os meus pressupostos de construção da sociedade são aqueles que buscam construir uma sociedade pelos homens e para os homens, né? O ponto de partida é sempre a natureza humana. E nós podemos ver também uma outra questão muito importante, é que essas teorias então vão abrir espaços para num futuro muito próximo, aí, já presente, principalmente na obra de Rousseau, o retorno da democracia como uma forma de governo. Então, era isso que nós tínhamos para tratar inicialmente dessa teoria contratualista. Possivelmente voltamos então com mais alguns detalhes sobre essas questões. E até a próxima oportunidade, onde iremos explorar então assuntos próprios aí do nosso curso de Ciência Política. Muito obrigado a todos.